Roberto e Roberto, muito obrigado por terem vindo aqui à Renascença, é um gosto recebê-los aqui. 40 anos de Rock in Rio, 20 anos já em Lisboa. Vamos começar pela história lá atrás, Roberto. O primeiro Rock in Rio foi em 11 a 20 de janeiro de 1985. 85, O, 40 anos. o Brasil saía da ditadura militar, era um momento de transição. Era uma ideia só de um mero negócio de entretenimento ou havia algo também para acompanhar o tempo que o Brasil vivia nessa Não, altura? havia algo. Quer dizer, minha família foi vítima de perseguição da ditadura militar. Então tinha uma coisa minha de quando vem a abertura democrática, quando ela aconteceu dentro do Rock in Rio, as bandeiras, Tancredo Neves, tudo mais, quando vem aquilo inspirou não só a mim, mas muitos jovens daquela época se inspiravam naquele momento que estávamos vivendo de transição. Foram 25 anos de ditadura. Então, aquela eu acho que tinha dois aspectos. Um, era um produto que eu estava criando, um inconformismo de um publicitário. Eu já tinha minha agência de propaganda grande no Brasil, já era publicitário do ano lá. Então tinha uma coisa assim, eu via a propaganda em 360 graus, como eu vejo hoje. A gente está aqui na rádio. Quer dizer, hoje diz, mas as ferramentas mudaram e se complementam. Não existe uma boa campanha que não tenha rádio, televisão, porque é diferente quando a gente mede a audiência, os streamings e os likes e tudo. O importante na comunicação é você tocar o coração da pessoa. E você faz isso com o conjunto do ambiente das ferramentas de comunicação. Então ninguém perde a importância nesse processo. E na altura Voltando. faltava isso ao Brasil? Na altura, completamente. Há 40 anos atrás era basicamente aquela mídia acadêmica, jornal, rádio, televisão, e pouca coisa. Você resolvia um projeto de comunicação com um dia na televisão, mais uma capa de jornal e estava resolvido. E eu achava que não era aquilo. A propaganda era uma coisa que tinha que contaminar o entorno. E era uma voz meia perdida na multidão dos publicitários. E ali era esse produto foi criado também com essa visão. Eu digo, olha, eu não fui a companhia de cerveja que investiu naquela época 20 milhões de dólares no evento e não havia investimento. Não é que ela passou de 1 para 20, não havia investimento em shows ao vivo, não existia isso no Brasil. Ali foi uma virada de momento brasileiro. Então eu não fui a companhia, ninguém me perguntou quem ia cantar. Os caras compraram uma campanha de comunicação. Eu fui vender uma campanha de comunicação. E ao longo do processo de construir o rock, eu fui aprendendo a coisa do rock, do metal, do new wave. Eu comecei a aprender, comecei a ouvir aquilo para poder entender. Mas a minha proposta, o meu projeto era muito mais com a visão de uma pessoa de comunicação do que uma E o, pessoa de entretenimento. Para criar uma mobilização. e Exatamente. o Roberto ficou surpreendido com a mobilização do primeiro Rock in Rio? Fiquei, porque na cabeça da gente é uma coisa. Agora, o dia que eu fui e você vê, tinha 250 mil pessoas no primeiro dia, você vê aquela turma real sair da tua cabeça e ver aquilo aconteceu, a mobilização estava ali na prática, na rua, foi muito emocionante. Olhar, eu me lembro dos primeiros jovens entrando no portão e beijando a grama, eles pegavam a grama e beijavam. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu fiz esse negócio acontecer. Então eu tinha, engraçado isso, porque desde o primeiro momento em que eu sonhei com o Rock in Rio, ele não veio fragmentado para mim. Ele veio, eu estava na minha casa, ele veio com a cara que aconteceu, com a quantidade de pessoas que aconteceu. Quer dizer, lá no Brasil, os maiores shows da história do Brasil eram 30 mil pessoas. Quer dizer, eu podia ter sonhado com 100, com 150, não. Era claro que eu ia botar 1,5 milhão de pessoas e tal, mas ver 1,5 milhão de pessoas é completamente diferente. É um pouco da música mecânica e a música ao vivo. Eu acho que a vida é ao vivo. A vida não é produzir, ela é ao vivo. Então, quando você vê aquela... E hoje, né? Eu estava aqui anteontem, no evento nosso aqui, que mudou de cara, acho que ganhou um outro patamar. O Rock in Rio desse ano colocou o Rock in Rio numa outra posição. Já vamos falar Ele disso. deixa de ser o maior evento de música de Portugal para ser o maior evento de música da Europa. Essa fotografia vai ganhar o mundo, a ponte, o Tejo e tal, é uma coisa incrível. Ele ganhou maioridade em todos os sentidos, inclusive na realização.
porque todo filho sai de casa, né? Então saiu de casa, agora com a Roberta, então tá ótimo. Roberta, tinha 6 anos, o que é que se lembra do primeiro Rock in Rio? Muito pouco. Lembro de me perder na obra. Isso. E na verdade não me perdi, eu estava atrás de uma estrutura, eu só não sabia cadê todo mundo, né? Então lembro de estar chorando na obra perdida. Lembro de botar New Wave no cabelo, que era a época dos New Wave, das purpurinas, etc. Sim. E lembro de brincar com os produtos oficiais. Tinha óculos incríveis de cada cor, tinha aquelas fitinhas para botar pendurar o óculos, tinha viseira. Mas é muito curioso como lembro de dormir no chão de um camarote, mas do evento em si eu não tenho memória. Minhas memórias começam em relação ao evento mais à frente e vendo coisas que não necessariamente eu gostava muito de ver. Por Por exemplo, quê? Porque para você foi um projeto muito Foi ruim, muito né? difícil. Foi. Ele foi um projeto muito bom para todo mundo que participou, a primeira edição. Ele foi um sucesso a nível mundial, porque ele fala assim com essa tranquilidade que era para 1,5 milhão de pessoas. Não é que no Brasil não tinha no mundo inteiro. O único Não festival tinha de no- referência grande até então foi o Woodstock, que não foi criado para ser um festival. Então aquilo foi um impacto mundial muito grande em termos de nova referência para a indústria. E mesmo o Woodstock, Beta, foram 380 mil pessoas. E não Então- programado, né? Exatamente, não programado. Então, ele fala com essa tranquilidade. Mas para ele, pessoalmente, por uma série de questões que a gente só foi saber 10 anos depois, foi muito desafiador aqui. E é muito interessante porque eu mesma só comecei a contar essa história quando a gente estava aqui em Portugal e o projeto ficou musculado. Porque hoje a minha geração tem permissão de falar de erro. Crescendo no Brasil e em Portugal, porque os Estados Unidos têm uma mentalidade diferente, por exemplo, né? sim. O Roberto nunca pôde contar que tinha sido um desastre financeiro a primeira edição, porque isso remetia a um empresário ineficiente. E não, bicho, olha que a gente está hoje aqui sentado conversando 40 anos depois, por causa do sucesso da primeira edição. Agora, Sim. isso não apaga, né, que eu com 16 anos acompanhei eles a botar o último cheque da dívida da primeira edição. Já tinha acontecido o segundo Rock in Rio, e eu estava lá presente botando um É isso que eu queria quadrinho. perguntar. O que é que aprendeu do primeiro para o segundo? O que é que corrigiu logo ali? Olha, eu acho assim que no primeiro eu fui vítima de uma perseguição política incrível, porque Do eu não, Brizola. do Brizola, eu não estava preparado para isso, eu não estava preparado para tomar frente na mídia. Acontece que era tão absurdo aquilo acontecer na cabeça das pessoas no Brasil que eu tive que me colocar na frente da campanha. Então eu virei muito popular sem querer ser. De repente eu era o Mickey daquela história toda. E aí o governador de então achou que eu queria ir para a política, eu nunca quis, não é meu Talvez mundo. tinha pensado no seu irmão e nas Exatamente, suas né? ligações políticas, não é? E não era o meu caso. O meu caso era fazer um evento, era comunicação, não era esse mundo. E aí houve uma perseguição muito grande. Esse foi um dos fatores. Então eu acho que se não tivesse havido isso, ele não teria tido um espaço de tempo maior para voltar. E eu ia apostar financeiramente em dar. Dava para recuperar mais rápido, mais né, o rápido, com investimento. certeza. Só que a perseguição política fez com que a cidade de Rock fosse destruída, que até então, até hoje, foi a única que foi construída para ser uma estrutura permanente. Mas para você ter ideia do tamanho da encrenca, um dos parceiros meus de mídia era a TV Globo. E a Sim. TV Globo, o Dr. Roberto me ligou e disse: os artistas foram para frente da cidade do rock, você vai para lá. Eu estava muito doente quando acabou. Você vai para lá e você comanda os artistas, vamos fazer uma caminhada ao vivo até o Palácio, porque nós não vamos permitir isso. Eu falei: eu tô doente, doutor Roberto, não aguento mais. Eu entreguei o meu sonho, está entregue e está todo mundo feliz. Eu não estou, mas está todo mundo feliz. E aí o governador destruiu a cidade do rock, era um investimento gigantesco. Mas, enfim, não mudou muito do que a gente fez do ponto de vista de entrega de produto, não mudou. Você vê que a companhia Brahma, eu tive prejuízo, mas os parceiros todos ganharam. A televisão ganhou muito com aquilo, a Brahma conquistou 11% do mercado nacional, que é uma barbaridade, o Brasil é muito grande. Então todos foram O show bem, era o business que eu brasileiro nasceu ali, a indústria fonográfica cresceu pra não, caramba. a indústria fonográfica brasileira, esse dado é importante, não é de rock. A indústria fonográfica, isso é dado deles, cresceu 180% com o Rock in Rio.
Quer dizer, houve um crescimento. E mais ainda, toda a tecnologia embarcada que veio dos Estados Unidos. Como nós não tínhamos som, luz, palco, eu fui bebê do mercado americano. Hoje a gente exporta para eles. O evento do Rock in Rio, tanto de Portugal, é muito melhor do que o melhor evento americano. É muito melhor. Por quê? Porque é uma coisa binária nos Estados Unidos. Eles vendem bilhete para ver um artista. E isso eu nunca pensei nisso. Não é isso que as pessoas estão comprando. Pensou na experiência, Totalmente. é a palavra-chave do Rock in É a Rio, palavra. desde o início, desde a edição 1, Não, olha, eu ou foi nunca. crescendo? Não, Não, não. já tinha shopping center, tinha food Tinha court, etc. gente cantando na rua. Não, era uma operação de guerra disso. Não era. Eu não tinha. A preocupação da banda não era minha, era das pessoas. A minha não. A minha é o seguinte: eu sabia que eu ia mobilizar as pessoas para estarem. Olha, nas pesquisas daquela época, e agora 50% das pessoas dizem que vão pela banda e 50% pelo evento. Não é verdade. Elas vão 100% pelo evento. O Rock in Rio do Brasil, consolidado, ele lota de qualquer jeito. Antes de abrir o Rock in Rio, 400 mil pessoas vão e compram o bilhete sem nada. Ele não sabe o que vai tocar lá. Isso é também em Portugal assim? Portugal é mais desafiador. A gente Mais tem uma desafiador. parte que sim, eu acho que o mercado português tem alguns desafios, que é poder aquisitivo da população, o que é muito curioso, né? Porque quando a gente saiu do Brasil em 2001, a última edição do Brasil em 2001, a realidade financeira do projeto é 80% precisava ser pago por patrocínio, pelo mercado publicitário. E aí 20% ia para a venda de ingressos. Quando a gente vem para Portugal, a gente encontra um outro modelo, que é 50% em patrocínio, 50% na venda de ingresso, aumenta o nosso risco, mas era viável pelo poder aquisitivo. O que a gente assistiu, acho que nesses últimos anos, o poder aquisitivo da população vem sendo cada vez mais apertado aqui para manter qualidade de vida, isso vocês sabem melhor falar do que eu, e a oferta cresceu muito, mas não é a oferta dos festivais, tem muita oferta gratuita de cultura, né? Então, você fazer uma venda de ingresso em Portugal tem um nível de esforço muito maior do que a gente Mas tem o negócio dos no Brasil. festivais não está mal em Portugal. Não está de todo mal, ao contrário, é gigante. Só que não tem o mesmo nível de impulso. E aí tem uma coisa aqui brutal de diferença. A marca Rock in Rio no Brasil, ela é uma bandeira de uma geração. A gente em Portugal é um evento incrível, são coisas diferentes, são departamentos diferentes. O que aconteceu com a primeira edição, que é um projeto incrível, que tinha toda uma intenção de unir pessoas e de dar voz à juventude, podia ter virado só um evento incrível. Não, ele foi adotado como bandeira daquele momento onde, na história do país, o festival marcou uma liberdade de expressão, etc., o fim da ditadura militar. Isso tem uma dimensão completamente diferente do que você fazer um evento incrível. Mas eu acho. Diga. Perdão, eu acho que você tem aqui, neste momento que você está vivendo agora com o Rock in Rio, que você já esgotou 2 dias, vai esgotar o terceiro dia rapidamente, você vai entrar com 3 dias dos 4 esgotados, com uma plateia incrível, com uma cidade nova. A impressão que eu tenho é o seguinte: você passa a Você está trazer elevando para outro nível, tá? para outro nível e passa a trazer mais europeu, porque Portugal não é pequeno. E isso é engraçado, isso. Quer dizer, eu me lembro que eu gastei 80% do meu tempo, do meu falatório com a mídia portuguesa, falando sobre isso. Eu escutei, porque diziam assim, não, aqui não é assim, aqui é menor. Eu digo, não é. O Portugal é do tamanho do que puder pensar. É maior do que o Brasil, porque é a Europa. É olhar o todo, são vizinhos. Para o nosso caso, você tem. Todo o Rock in Rio, 70 países compram um bilhete lá no Brasil. Qual é a percentagem de não portugueses que vêm geralmente a Lisboa? A gente aqui tem compra fora direta 20 mil ingressos de 102 países diferentes. O que a gente está agora com a possibilidade de ter um parque maior, o que a gente vai fazer pela primeira vez é apostar fortemente na comunicação internacional, onde a gente entende que dá para crescer Então, eu acho que muito agora mais. vai ser mais ainda, porque isso, e uma outra coisa que eu acho, quer dizer, que o Rock in Rio tem que crescer em experiência. Ele tem que crescer, as pessoas têm que estar lá pela festa, pelo encontro, cada vez mais. O Brasil, o que tem de produtos diferentes, você tem eu estou fazendo um show profissional, que o cara vai, entra ali, fica 30 minutos, esse show vai para... Eu acho que os produtos novos, você tem que estar sempre trazendo produtos novos. Porque a hora que vira... Uma outra coisa interessante também que aconteceu nesse tempo, nesses 20 anos,
é que o público mais velho e o mais novo começaram a entender que era seguro e que era tranquilo. Então É uma boa infraestrutura, né? o Brasil, eu não tive esse problema no Brasil. No primeiro, com toda a loucura de acontecer aquilo, você tinha criança, tinha velho, tinha novo. Aqui não. Aqui as pessoas mais velhas, até porque a entrega dos outros produtos era muito tosca, realmente tosca, as pessoas não se sentiam confortáveis. Aqui não, você tem um ambiente seguro e que eu acho que vai cada vez ficar. Eu acho que essa cidade nova ela vai se transformando, como foi do Brasil. Então a impressão que eu tenho é que tem que estressar esse movimento de criar produtos para o cara. Porque, repara bem, a banda tem que ser estratégia fundamental? Claro que sim, mas isso é óbvio. O que não é óbvio é o que está em volta da banda. Eu me lembro que um presidente de uma maior companhia americana, quando eu fui, e eu falava com ele sobre o Rock in Rio, e ele ficava, eu sentia que ele não tinha entendido bem. Quando ele foi, lá em Las Vegas, quando ele foi, e olha, uma companhia que tinha 10 eventos, ele foi, olhou e falou, Roberto, essa parte aqui, a do palco, eu já conhecia, mas essa aqui eu nunca tinha visto. Agora, 6 meses depois, agora que eu entendi o que você faz. Então é uma outra coisa. E aos poucos, o público mais velho, eu sinto eles cada vez mais presentes também, o cara vai para uma experiência, para um passeio, para um encontro. Então, desde o início do Rock in Rio, primeiro, eu nunca pensei que era uma questão da banda. Até porque não era. Eu já tive algumas experiências interessantes no Brasil. Uma banda muito grande foi o Rock in Rio, foi 250 mil pessoas. Ela foi no mesmo ano numa uma casa de 12 mil pessoas e não lotou. É o contexto, é isso? Claro É a que é. história toda que você constrói. Como foi a decisão, o momento da decisão da saída da vossa, digamos, casa mais... Não sei se tem alguma ligação emocional ao Parque da Bela Vista, mas a vossa casa desde Da o Bela início, Vista? não é? Como é que foi a passagem para o novo espaço, para o Parque Do Tejo? Parque Tejo? Ou seja, o dia em que pensaram, vamos para ali. Isso é culpa dela. Eu tenho uma história ótima que eu mandei uns vídeos, imagens aéreas do parque para ele. Tava fazendo The Town, tava lá pirado em São Paulo, estreando o The Town, que é um evento tão grande quanto o Rock in Rio, e era a primeira edição, e eu mando as imagens aéreas do parque, já para dar uma claquete assim, para começar a dizer, vou trazer assunto. Ele não respondeu, zero. Cri, 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 nada. Chego eu lá em São Paulo, você viu aquilo que eu te mandei? Abro e começa a manjar, que bonito. E ele continua, que até à medida que eu vou explicando, sai a seguinte pérola. Isso já está pronto. Então, ele não respondeu que ele achou que a gente queria fazer o parque do zero. Então, não, pai, não, já está pronto, claro que está pronto. Quem inventa essas maluquices do zero é ele, não somos nós. Mas a história do Parque da Bela Vista é jornada. Conhecemos aqui toda a polêmica e a má gestão, que na minha opinião, que foi feita em relação à preparação daquele espaço e etc., em termos de comunicação, acima de tudo. Não percebi, houve má gestão? Má gestão de comunicação das partes políticas de Na uma forma jornada. clara, porque o projeto era um projeto extremamente positivo para a cidade, com um promotor de imagem incrível, preparando um terreno que era um lixão, estava sendo resgatado um terreno para ser devolvido à população, e a gente ficou numa discussão de um valor que é relevante, mas não perto do tamanho e do potencial que aquilo trouxe para a cidade. Essa é a minha opinião. E não precisa ser só a minha opinião, porque se a gente resgatar todas as matérias de 4 dias antes da jornada, todo mundo estava falando a mesma coisa. Só que levaram muito tempo para explicar para a população e ficamos numa discussão superficial, absolutamente não relevante. Se o palco tem 9 metros, tem 4 metros, assim, assado. Era por causa do custo do palco. Do custo, mas o retorno era sempre muito maior. 4 dias antes, todos os nossos representantes políticos falavam a mesma coisa no retorno e não no custo. Então, eu acho que a gente ali deteriorou uma imagem de um projeto extremamente positivo e viu-se depois quão bom ele foi, quão leve, quão... Cara, brutal ele foi. Esteve lá, a Roberta? Estive vendo pela televisão. Não acompanhei, já estava no Brasil. Então, quando está no meio dessas cenas de discussão do Parque Tejo, em janeiro de 23 saíram umas polêmicas, umas fofocas como se o Rock in Rio fosse para o parque. Eu falei, opa! Ninguém nunca tinha falado com a gente, zero. Eu falei com o presidente Carlos Moura, falei, isso, o que é isso? Não, desculpa, isso aqui é informação truncada. Tá bom, sigamos. E a gente estava com o projeto pronto, lançado, desenhado na Bela Vista. Em julho, às vésperas de eu ir para São Paulo, estava já a construção do palco avançada, às vésperas da jornada, final Sim. de julho,
presidente Carlos Moedas, ele, Roberta, vamos ver o parque? Aí chegou a me dar um arrepio na coluna. Eu falei, Jesus, ele vai convidar a gente para ir pro parque. E eu cá comigo, que só tinha visto imagens aéreas do Parque Tejo, é que nem pensar como é que eu explico para o público que está acostumado com a Bela Vista que eu saio de uma concha natural perfeita, com árvores lindinho, para um parque descampado plano. Eu falei, é que não vai acontecer. E fui fazer, óbvio, claro que fui, aceitei o convite, fomos visitar, combinamos que não podia ter ninguém lá para não criar fofoca de que o Rock in Rio estava indo, porque na minha cabeça Foram em segredo, fomos em segredo, em julho, em julho. antes de chegar o Papa. Antes, um bocado antes, final de julho. Quando muitas Em segredo fundações já estavam estavam... os contratores. Não, Sim, os construtores os estavam lá. estavam a acabar a Estavam construção. finalizando a cenografia do palco já. Sim. E aí não foi nada difícil, porque eu lembro que eu estava com o Ricardo, meu marido, que é CEO né, da parte de operação toda do festival. Cara, foi sair do carro, olhar para o parque, e aí, de repente, inverte completamente tudo que eu fui pensando até lá. E como é que eu vou explicar para o presidente que a gente não vai sair da Bela Vista? Aí agora, como é que eu vou resolver para sair da Bela Vista? Porque realmente o parque é absolutamente divinal, né? E mesmo por operação, com todo o amor que a gente tem pela Bela Vista, ela é um parque muito difícil de operar. Não à toa, não acontecem tantas coisas assim Mas na qual Bela era o Vista. decisivo? Era a capacidade de expansão do local? Não, o decisivo era a capacidade. A gente estava há muito tempo querendo crescer, querendo investir mais em música, em mais palcos, em mais atrações. O Roberto estava aqui provocando mais experiências. Na Bela Vista a gente não conseguia. Pra você ter uma ideia, eu ficava pensando, será que eu vou construir uma passarela daqui para aquele terreno do golfe? Estava no limite Estava a no Bela limite. Vista, Completamente. Estava Não no tinha limite. para onde crescer. mas já estavam a pensar expandir Eu no queria, outro local. Não, a gente Não, queria expandir a A gente oferta. tinha essa angústia de não poder criar mais ali no parque. E agora Portugal conseguiu. Você sabe que uma coisa que a gente tem que lembrar quando você fala do Papa e tudo mais é o seguinte: há uma miopia generalizada da mídia no mundo inteiro, particularmente nos países em desenvolvimento, sobre essa questão do evento, da festa. A festa é o indutor mais barato que existe para o poder público investir para criar riqueza. Eu vou te dar um exemplo. Rio de Janeiro. Portugal é um exemplo ao contrário. Quando cheguei aqui, vocês tinham 10, 11 milhões de turistas, hoje você tem 22 milhões de turistas. Vocês dobraram, 22 é um número importantíssimo. Brasil, aquele tamanhão todo, tem 6 milhões. Repara bem, Brasil tem 6 milhões, Portugal tem 22. Aí você pode ver, não, mas tem pessoal colado aqui, é mais barato chegar. Tá tudo explicado. Mas 22 é um grande número e tinha, há 20 anos atrás, 10 milhões. Vocês dobraram isso com trabalho. Agora, quando a mídia e quando os políticos do mundo enxergam a festa, eles enxergam como despesa e não como receita. Você fazer um viaduto é um investimento. Você patrocinar a vinda do Papa e fazer um investimento do Rock in Rio... O Rock in Rio nunca teve apoio financeiro de nenhum governo, nem lá nem aqui. Mas isso não importa. Deveria ter. Quer dizer, a política de entretenimento devia ser muito mais ativa, tanto aqui quanto lá. Há uma questão das taxas. As taxas não são cobradas. Não são cobradas. Não tem investimento financeiro Não, no projeto. não tem E investimento nenhum. atenção, são taxas, e isso eu falo com a maior tranquilidade. Se elas existissem daquele jeito que eles calculam, não tinha Rock in Rio, é fácil. Nem Rock in Rio, nem ninguém. Nem nada. Ninguém Não, iria fazer. aquilo nem é uma discussão, ela só volta todos os anos, muda partido, a discussão é igual. Isso é uma questão de provocação política. Aquelas taxas, elas nunca existiriam. Se o país quiser cobrar a qualquer promotor que venha fazer o que quer que seja, não vai acontecer. Desculpe te interromper, mas nesse caso, eu acho exatamente o contrário. Eu encontrei com Santana Lopes. O Santana Lopes foi a pessoa que eu encontrei Em quando cheguei aqui. 2004 ele era Em o presidente 2004, da Câmara. era. E ele disse assim, o que você quer de mim? Eu falei, nada, eu não quero nada. Você arruma o Parque da Bela Vista e tal, eu não quero nada de você. Ele estranhou. E fizemos o evento e tal. E eu vi uma entrevista dele, não sei se foi para vocês ou para a SIC, na saída, que me deixou muito feliz. O cara perguntou, o repórter perguntou, quanto o senhor investiu no patrocínio e tal? Ele falou, nada, porque eu achava que não ia acontecer. Mas hoje, se ele tivesse me pedido, me convencido com o que está aqui que eu vi, eu teria investido muito. Eu lembrei a ele essa história aqui, porque há uma miopia nesse sentido, no Brasil também. No Brasil, eu faço questão de não ter nenhum apoio, lei de incentivo, coisa nenhuma.
porque ali é particular, o terreno sempre é particular, mas repara só uma coisa, o Rio de Janeiro, sem grandes mobilizações de turismo, sem um projeto efetivo de turismo, tem um impacto econômico do negócio do Rock in Rio lá, o negócio do Rio de Janeiro num ano é 28 bilhões. O impacto econômico do negócio cultural e turístico, 28 bilhões. Olha, a gente não faz nada. O Rio de Janeiro, 50% do negócio é Rock in Rio e Carnaval. Então a gente não faz nada, né? O poder público investe nada nesse setor. E é uma briga permanente, que eu sou amigo do prefeito. O prefeito começou a fazer coisa, Madonna agora na praia, vai começar a fazer um calendário, eu vou ajudar. Mas há uma miopia no entendimento disso. É emprego. No Rio de Janeiro a gente tem 28 mil empregos diretos. Aqui quanto é, Beta? 12 mil? Aqui estamos em 13 mil já. 13 mil empregos diretos. É mostrar a marca de Portugal. Portugal, quando eu vim para cá, a visão do brasileiro, só isso já seria suficiente. A visão do brasileiro é um país triste, antigo, né? E quando cheguei aqui, eu falei, não é nada disso, já não era nada disso. Então, a venda da marca, que hoje gastam-se bilhões para você construir uma marca de amor. Construir a marca de amor tanto de Portugal quanto do Brasil num projeto desse, se você entrega de maneira... É uma coisa estratégia de governo. Mas por que o político não põe isso na pauta? Por que ele não te diz? Ele diz, a educação é mais fácil compor isso. Ele não diz isso porque a mídia interpreta como gasto. Então não é gasto nenhum, isso é o investimento mais barato que tem. E no caso de Portugal e no caso do Brasil, é essencial. Vocês vivem de turismo, o turismo vive da paisagem, vive da gastronomia e vive da cultura. Essa e dos questão eventos. do investimento pode estar relacionada, curiosamente, com o ano em que o Rock in Rio vem para cá, porque Portugal gastou muito dinheiro em estádios de Pois futebol. foi. E, aliás, o Brasil também teve essa Teve, discussão, não é? A Copa do Mundo. Na Depois da Copa, Copa do não Mundo. é? Foi. Há um pouco nas pessoas essa ideia do gasto e depois o que é que vai acontecer. Vocês tiveram a consciência de que esse era o barulho, digamos, do debate em Portugal, quando vieram para cá? Olha, eu vou te dizer, eu quando vim para cá, o grande inimigo para mim, era essa coisa da tristeza de Portugal. O fado, a tristeza, sou pequeno. E eu não entendia. Eu via uma cidade luminosa, com uma grande gastronomia, colada nos países mais importantes do mundo. Eu falei, o que é isso? Então era uma questão de autoestima. Eu tenho a impressão, posso estar errado, que o Rock in Rio, no momento dele, e o Filipão, na época da Copa Scolari. do Mundo, o Scolari, ele mudou isso. Mudou. A juventude não está se achando feia e patinho feio. A juventude está feliz com Portugal. E vocês são profissionais, particularmente na área da lógica, da engenharia, vocês são melhores do que a gente. Na área da criação, na empresa do Rock in Rio, você tem claramente pessoal de Portugal, que toda a parte de logística, engenharia, e o pessoal brasileiro na criação. Talvez porque toda essa dificuldade econômica, política do lado de lá, e um pouco da influência africana mais direta no povo brasileiro, eu brincava muito com vocês sobre futebol, digo, vocês são muito estranhos, vocês escolhem uma seleção excelente e ficam dizendo durante 2 anos que vocês vão perder. A gente escolhe qualquer coisa e fica dizendo que vai ganhar, se perder só um dia. Mas vocês têm ótimos jogadores, muitos. Mas a gente vai ganhar antes dos bons jogadores, nós somos otimistas desenfreados. Não, é sempre. Nós ganhamos de qualquer jeito. Nós vamos ganhar 2 anos. Mas por causa disso da tristeza, nós temos muito grandes fadistas que fazem sucesso no Brasil. Temos, claro que sim. Não. No sentido de essa imagem também de Portugal. Não, mas dá para deixar a tristeza só no fado? Não, claro, mas noutra perspectiva, não é? Há um outro Portugal. Não, isso completamente. Aí vou te dizer, eu que estou morando aqui direto, é uma coisa engraçada, porque eu não consigo olhar o Brasil da mesma forma que eu olho para Portugal, talvez porque tenha nascido e crescido lá. Mas as gerações para baixo de 30 anos em Portugal é outro país. Não tem mais vai-se andando. Acabou o constrangimento de ser foram feliz. ao Rock in Rio com 10 anos em 2004. Olha, por acaso, por acaso foram são mais... 30? Sim, mas olha, era bom, né? Se o Rock in Rio fosse solução para isso tudo, a gente fazia Rock in Rio no mundo inteiro. Olha, vamos lá. Agora, efetivamente, existe uma mudança cultural que talvez tenha a ver com cada vez mais abertura. A gente pensar também, Portugal é um país que abriu há pouco tempo em termos de liberdade
né, de colocação cultural, etc. Vocês tiveram A gente teve um mais tempo tempo muito de ditadura, o né? dobro da ditadura que a gente teve no Brasil. Isso faz a Machucou garotada ficar muito para as baixo. gerações mais velhas, E o né? Rock in Rio em Lisboa não sofreu, passou ao lado das dificuldades económicas Nunca passa. das crises que Portugal teve, a Não. intervenção internacional, ou no que é que sofreu essa crise no Não, próprio na Rock in verdade, Rio? sempre sofre, assim, eu acho que uma coisa que eu digo, o Rock in Rio está em Portugal, ele é reflexo do país, da sociedade se tem uma crise financeira, a gente vai ter dificuldade de vender ingressos, vai ter dificuldade de patrocínio, isso faz parte dessa jornada. O que aconteceu de curioso, que foi o contrário, que a gente, na edição de 2012, que era ali o auge da crise, Sim. o efeito no público foi o contrário do que nos preocupava. Gente, as pessoas estão muito tristes, estão muito preocupadas. Como é que vai ser essa cidade do rock? Como é que isso vai acontecer? E o efeito foi o oposto. As pessoas estavam eufóricas de, em algum momento, nem que fosse aquelas 12 horas, poder ser feliz e esquecer os problemas, né, que estavam vivendo no seu dia a dia. Então, é muito bonito. Que eu acho. E aí a pandemia também, eu acho que veio reforçar mais uma vez aquilo que a gente de vez em quando se distrai e não quer admitir, a importância da cultura, do desporto. Qual é o papel da cultura e do desporto? Tem muitos papéis, mas Sim. tem um papel de reequilíbrio, de respiro, de uma coisa que o Roberto fala muito, que é alimentar a esperança de que o mundo pode ser melhor. Quando a gente vive ali 12 horas de alegria, de sorriso, onde os preconceitos não se colocam, né? Isso faz com que a gente acredite numa perspectiva de sociedade diferente do que a dureza do nosso dia a dia. Roberto, mas o mundo não está muito bom. O tal mundo melhor está muito difícil. Então, Olha, você está fazendo uma colocação que é muito importante nesse momento, porque a gente vem de alegria, a gente vem de integração, a gente, no Brasil particularmente, lá em São Paulo, agora eu fiz o The Town, eu fiz questão de fazer uma favela, fiz com a Roberta uma favela inteira, com 300 casas, com horta, com água, com esgoto, pintada, bonita, uma favela para... Aí você vai dizer, mas por que o Rock in Rio? O que tem o Rock in Rio a ver com a favela? O que tem o Rock in Rio a ver com 70 salas de aula que eu abri nas favelas do Rio de Janeiro? O que tem a ver com 4,5 milhões de árvores que eu plantei? Um jornalista português estava no dia que eu fiz um show no meio do Rio Amazonas para startar o projeto de plantar árvores na Amazônia, consciência ambiental, bababá. Aí o jornalista, quando acabou aquilo, porque eu falava assim, eu vou plantar 1,5 milhão de árvores. O Rock in Rio vai plantar, e eu vou fazer uma campanha para as pessoas plantarem. E aí ele perguntou para mim, mas Roberto, 1,5 milhão de árvores vai mudar a Amazônia? Eu falei, não precisava 1,5 milhão, uma. Eu tenho que bater o tambor para o poder público correr atrás do problema. Eu tenho que entusiasmar a juventude para ir atrás do problema. Eu acho ainda que o que está acontecendo é que, com essa pulverização das ferramentas de comunicação, a leitura da juventude, esse é um desafio que a gente vai ter, a leitura estão de 2 linhas só, para aí. Então, o jornalista não está escrevendo a matéria, o produtor não quer conversar mais do que aquela entrega só. Você tem um pano muito complicado no mundo e você tem aí 80%, um pouquinho menos, 70% das pessoas do mundo, não é uma questão Brasil ou Portugal, que não querem ouvir o outro. E eu acho que a música, o teatro, o cinema, essa coisa aproxima pessoas. A música une diferentes. Então, eu acho que o nosso papel, se você me disser assim, mas é diminuto diante do caos que nós estamos vivendo, Sim. mas nunca foi tão importante bater o tambor sobre a possibilidade da gente dar a volta por cima. Eu sou um cara otimista por natureza, senão não tinha feito minha trajetória, e eu continuo a achar que o mundo vai dar certo. Não está num momento bom. E eu acho que a juventude é quem pode fazer essa mudança e não está fazendo a mudança. Mas é difícil, por exemplo, que um Rock in Rio, no Brasil, faça a diferença num país tão polarizado, com tanta animosidade entre as Eu pessoas, vou te dar um exemplo. com tanta desinformação nos telemóveis a correr-nos. Eu vou te dar um exemplo concreto disso que você está falando. Nesse último evento, era um mês antes da campanha eleitoral de mais brigas que já houve na história do Brasil, entre a direita extrema e a esquerda extrema, brigando. E eu preocupado com isso, e todo mundo preocupado com isso. Vai ser ali um mês antes, estava uma briga enorme no Brasil.
Nada, não aconteceu nada, ninguém brigou com ninguém, não aconteceu uma vaia. Estamos falando de um período onde famílias se separaram por conta de opiniões Muitas famílias diferentes se separaram e se políticas. separaram até hoje. Então, eu acho que a gente quebra um pouco isso. Agora, é suficiente para ver uma transformação? Esse é o nosso papel. Eu Mas estou com o, 4,5 milhões de árvores plantadas. sim. Não era 1,5, é Mas o 4,5. Roberto não proibia ninguém de vir com a t-shirt do seu candidato Não. Não, a entrar no seu legislação, Rock in Rio. não, claro que não. A legislação proíbe campanha publicitária em eventos culturais, campanha política. Política. E foi essa a única ressalva que a gente fez. A gente relembrou Que não era possível. até porque é uma questão de segurança num evento de 100 mil pessoas. Não me vem aqui pro palco ficar incitando a diferença. Num momento daquele, os artistas mais amigos, eu conversava, vamos criar polêmica, vamos deixar a pessoa se divertir. Agora, manifestar ideias, posição, claro que sim, agora vem fazer Claro. campanha. Campanha é uma coisa, visão de mundo é outra. Isso vai ser sempre um espaço de liberdade. No início, o Brizola e outros estavam muito preocupados que se o Roberto queria fazer recadeira política. Ao longo deste tempo, essa tentação passou pela sua Não. vida? Eu Não, tenho mas um está irmão sempre que- sendo provocado. Eu tenho um irmão que é político e fez isso muito bem, teve 9 mandatos como deputado federal, então ele representou a família nessa. E eu acho que hoje, se ele tivesse que tomar a decisão de ir de novo, ele não iria, porque está difícil o ambiente político, está extremado demais, mas eu acho que a gente vai ao ápice disso, a gente ainda não vai, essa curva acentuada não vai se modificar tão cedo, mas vai se modificar. Chega um momento que, porque também eu acho que aconteceu também esse fenômeno das redes sociais, ele deu voz a todo mundo, a dizer, mas isso é bom, é democrático? Claro que é democrático, mas havia um filtro disso com os veículos tradicionais da mídia, os jornalistas, com os de esquerda, os de direita. O que aconteceu, o fato real é que as pessoas foram para o extremo. E para a mídia do streaming, está sem graça um cara do centro. E é o contrário. E você é do centro, Roberto? Sou do centro. Sou do centro. Eu acho que tem ideias fantásticas na esquerda e na direita. A direita tem uma entrega mais prática das coisas, realiza melhor. E a esquerda tem um viés social que é fundamental, porque não adianta você fazer um bom projeto que não perceba. Eu sou contra o capitalismo extrativista. Eu acho que todas as empresas têm que pensar, no mínimo, o seguinte: se ele for só pelo lucro, o seguinte, 50% das pessoas do mundo estão com fome. Então você tem que trazer esse cara para virar consumidor. Até pelo ângulo mais egoísta que uma empresa possa ter, ela tem que ter obrigação social. Então a esquerda traz isso para o debate. É mais rica na conversa, na cultura. Então as coisas se complementam. Conseguiu ficar à margem de ser pró-Lula ou ser pró-Bolsonaro? Não é por aí. Nenhum nem outro. O caminho é ideias. Quer dizer, a gente tem que deixar de discutir personagens. Ali estava difícil de escolher, viu? Tava Menos feia a coisa. personagens e mais ideias, mais coisas programadas. Como é que... E não é programa, eu vou fazer isso, não. Como é que faz isso? Cadê o dinheiro para isso? Eu acho que é um momento de executivos mais na política, uma visão mais pragmática de executivo, onde a ideologia fique ali. Claro que você... o ambiente são diferentes, mas... Se fossem gestores, podia funcionar diferente, né? E a Roberta também tem a mesma atitude política? Isso faz parte de ser promotor de um espetáculo ou tem a sua opinião e acha que em determinados momentos tem que afirmar um apoio a este ou aquele candidato num determinado momento histórico de um país? Não, eu te digo que o nosso projeto ele é um projeto de alto nível de exposição, é formador de opinião e acho que ele não deve nunca ser politizado. A gente está num ambiente de democracia, onde a gente é simplesmente palco para milhares de pessoas. Não importa o que a Roberta acha naquele momento, e o Rock in Rio não deve, na minha opinião, nunca ser partidário. Também acho. E a relação foi sempre igual nos vários cores Sempre. políticas, Ai, tão nomeadamente em bom. Câmara de Lisboa. Maravilhoso, sempre. Sempre, sempre, sempre. A No gente tem uma Brasil relação também. Depois do muito negócio boa do com evento. todas as cores. Impecável, impecável. E isso se dá por diálogo. A gente trabalha junto, a gente escuta, a gente tem, acima de tudo, a consciência de que o nosso primeiro parceiro tem que ficar feliz com a gente é a cidade que nos acolhe. Então, a gente tem uma construção muito conjunta e todos os governos, e olha que a gente já passou, né, já são 20 anos, já foram
vários representantes e sempre foi uma relação muito Agora, positiva. você sabe uma coisa aqui, só Sim. para complementar o que eu penso sobre o Rock in Rio, a diferença dele, é o seguinte, o nosso headliner é você, não é o artista. Para mim sempre foi Eu fui o primeiro evento do mundo a iluminar a plateia. E os americanos não queriam, eles é que produziam para mim. Eles não queriam. E eu fiz sozinho no peito. Por quê? Porque é óbvio. 200 mil pessoas é muito mais do que qualquer artista do mundo. Não tem artista mais importante que o cara que vai ali, que acredita no teu sonho. Então isso é uma bobagem. O artista tem seu peso, a logística tem seu... Tudo. É um conjunto em que o cara tem que estar feliz. É isso que a gente aposta. Ao longo deste primeiro fim de semana, lemos muitas queixas de muita gente em relação ao novo espaço. Muitos elogios também, já ouviu Claro, esses? claro. E já aqui falámos também sobre isso, nomeadamente o novo lugar cénico que agora é experimentado. Os portugueses conheceram da Jornada Mundial da Sim, Juventude e agora conhecem pela primeira vez um sim. outro evento naquele local, talvez possa ser essa a explicação, para alguns problemas que houve neste Sim, primeiro fim de sim, semana. uma primeira. O Mas que é vá. que a Roberta encontrou, ou seja, a corrigir logo desde o primeiro fim de semana? A gente está trabalhando fortemente com as autoridades na gestão do espaço externo, que é aquilo que eu estava falando, Os assim, acessos ao local? os acessos ao local no sentido que, por exemplo, o shuttle, que muita gente não acreditava que daria certo, foi uma operação impecável. No primeiro dia, no sábado, por alguma descrença, não estavam todas as unidades lá e depois regularizou-se o acesso das pessoas, a saída foi pacífica. O que atrapalhou a saída? O público que levou o seu carro para o Parque das Nações e largou. Gente, as imagens parecem assim que o mundo ia acabar. As pessoas largaram os carros em qualquer buraco, em qualquer calçada e na saída trancou o trânsito. Então, o que já vai acontecer nesse próximo fim de semana é que as autoridades vão bloquear a região toda só para moradores. Por quê? Por isso a gente está sempre sendo uns chatos, e nesse caso essa mudança para o Parque Tejo é uma grande oportunidade para a gente corrigir esse comportamento, que na Bela Vista, depois que o metro deixou de fazer os horários estendidos, que esse ano já está fazendo de novo, as pessoas perderam a confiança no transporte público. Então, acham mais cômodo, e a frase que todo mundo, mas os portugueses andam de carro. Pessoal, não é verdade. O shuttle está incrível, está funcionando, as pessoas aderiram. Agora, quem vai para o Parque das Nações de carro precisa estacionar nos estacionamentos oficiais. A gente tem estacionamentos que estão a 20 minutos, que são estruturas oficiais, edifícios de estacionamentos que não estavam cheios, porque as pessoas largavam na calçada. Então, existe aqui um processo de educação que leva um tempo e que é normal, tá? É uma nova casa. A gente está aprendendo um monte de coisa em relação a ela. Então, a gente tem 40% a mais de casa de banho e o povo reclama de fila na casa de banho. A Sim, gente fica pensando, reclamaram gente, muito de filas. como é que é possível que na Bela Vista era como? E o que a gente percebeu? É verdade. Talvez até pela curiosidade do parque, e porque a gente aumentou muito a oferta cultural, artistas de maior peso, foi isso que o Parque Tejo já causou de mudança. O nosso menor palco não cabia na Bela Vista, né? Se fosse, ou melhor, o nosso menor palco seria o Music Valley, que seria o segundo, né? E a gente está quebrando esse conceito de primeiro, de segundo, botando artistas de maior peso em todos eles. Isso fez o quê? Que as pessoas chegassem mais cedo. Então, a necessidade de comida, casa de banho, isso aumenta. A gente está aprendendo com isso. Opa! Afinal de contas, a gente tinha uma referência de Bela Vista que aqui, com oferta cultural maior, com mais motivos para chegar cedo, gera um comportamento diferente. Então, Não, a mas gente já está... eu quero brincar com você sobre o Lá negócio vai. da fila. Agora lá venho Não, eu. da fila. A porque... fila é Ai, o meu Deus. pesadelo do Ele produtor, não é? brincar comigo sobre a fila, a vou até fila, sentar. Não, Ainda não, bem que não. eu tô sentada. Eu fui anteontem, eu tô lá andando, aí tinha uma fila gigantesca. Eu falei, o que será que esses caras estão fazendo na fila? Aí pedi minha esposa para ir lá. Ela foi e perguntou para uma mulher, para duas. Para que é essa fila? Não sei. Elas estavam numa fila que ia demorar Não, umas também duas... Pode acontece. haver Não falta de sinalização? Sim, pode acontecer. Ela queria um brinde. Não, as pessoas, às vezes... Quer um Eu tive brinde. uma cena genial na Bela Vista, que eu vi uma fila sendo formada atrás de um poste. Só que eu sabia que não tinha nada acontecendo ali. Falei, gente, ali não tem atração, não tem nada. O que aconteceu? E, de fato, às vezes tem esse fenômeno de você entrar numa fila, porque, né? Tem a distribuição de brindes. E eu fui lá, mas super constrangida, porque eu estava pronta para dizer, vocês estão no lugar errado, não tem nada aqui. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam esperando um promotor que tinha ido para dentro buscar uns chapéus para distribuir ali. Mas quem esteve nas filas
saiu de lá não com uma boa experiência, pelo menos. Sim, não, a Certo? gente também não gosta de fila. Então, o que a gente tem discutido muito? Que Já para se mudar as- este fim de semana? algumas coisas vão mudar esse fim de semana, em termos de capacidade de oferta. Todos os operadores que estão lá dentro são operadores individuais, pequenos empresários, pequenos promotores, né? Eu vi a fila do Pão de Chouriço, gente. Como é que aquele senhor vai vender mais pão com chouriço? Porque era uma loucura a fila do Pão de Chouriço. Que não acontecia em outras edições. Então, tem uma oferta maior, com melhor visibilidade e melhor acesso do público. Isso geraram as filas. O que os próprios esses operadores de alimentação estão fazendo? Estão se preparando para uma capacidade maior de venda para esse fim de semana. Porque a referência que a gente tinha não era essa. E o que a gente vai ter que avaliar, porque não daria para agora, o que a gente vai ter que avaliar para a próxima edição é se a gente vai ter que fazer uma operação como o Brasil, que é uma operação um pouco mais industrial, onde a gente opera com. Aí você tem, não é uma unidade móvel, né? São bares gigantescos com operações de cozinha mais agressivas para você poder ter uma operação maior. Com a referência que a gente tinha até hoje, não fazia o menor E sentido. pode fazer sentido agora. Pode fazer todo sentido. E dentro da circulação, muita gente afunilada é por não conhecerem o espaço? Onde é que é o porque único na lugar parte de da Bela Vista circulação? tudo Todo mundo A sabia gente onde já era. era muito conhecia. harmonizado. As pessoas que iam ao Mas filme. também não é real, porque quando a gente estava com picos de. Graças a Deus a memória é curta para algumas coisas, né? Mas quando a gente estava com pico de público na Bela Vista, ali nas laterais da VIP, tanto do lado da Rock Street quanto do lado do Pop District, etc., do que tinha do Digital Stage, não se circulava, era dificílimo passar. Só que a gente já conhecia. Então, o desconhecido traz essa história. O que a gente está fazendo? A gente vai ter um reforço gigantesco de equipe de gestão de público, por exemplo, casas de banho. O que a gente vai reforçar? Assim, tinha 2, agora eu quero 8 pessoas para cada casa de banho. Indicando que as cabines vazias. Porque simplesmente fica atravancado porque a pessoa para Coisa que antes. fizemos no Brasil. A gente já fez. E o Brasil, o Só que a aplicativo gente diz o aqui, banheiro. a gente perdeu uma parte da equipe Então de vamos apoio. buscar também. Não, aqui a Claro. gente já fez também. Só que, como a gente aumentou 40% da casa de banho, a gente não estava achando que isso ia ser sequer uma questão. É isso Então, a mesmo. gente teve menos equipe de apoio. O que a gente está fazendo para a semana que vem? Volta a aumentar as equipes de apoio para fazer fluir a circulação dentro da casa de banho, né? Os operadores de comida estão reforçando as suas operações. A polícia vai trabalhar o trânsito mais forte. O shuttle já está operando perfeitamente. Tem ali uma redistribuição do local dos carros de aplicativo, que também ficaram atravancando um pouquinho a rua. Está se organizando com a polícia um local onde se possa direcionar. Fica já a dica para a população, para o público que for, que a estação de Sacavém deu conta do recado. Dá para usar mais o comboio Há para mais chegar ali, possibilidade dá do que mais usar. possibilidade para chegar de comboio. E fundamental, não dá para largar o carro na rua, porque depois sim, olha, eu posso falar de experiência própria. E eu saí de lá no sábado, eram 2 e tal da manhã, já tinha o público ido embora e eu fiquei 40 minutos para chegar no lugar que eu chego em 7. Por quê? Porque as pessoas estavam com os carros atravancando os passeios, depois o cara já começa a sair na rotunda pro lado errado, aí vira o fim do mundo, né? Então tem uma questão de Roberta, comportamento. como é que com tanta experiência ainda, no fundo, aconteceu este caso em que a organização lamenta um excesso de rigor e falta de sensibilidade no que aconteceu na zona VIP? Já tinha acontecido outras vezes. A diferença do que aconteceu dessa vez, assim, primeiro a gente viu que estamos falando aqui da Sônia, né? Sim. Estamos falando E da Sônia Bárbara Tavares Guimarães e da também. Bárbara também. Elas não estavam informadas por quem de direito, e aqui não estou minimamente interessada em achar culpados e acertados, isso é irrelevante. Né? A gente tem uma figura pública, que podia ser uma não figura pública, uma pessoa que se sentiu exposta num determinado contexto e que não houve sensibilidade suficiente para não causar aquela situação. Então, essa é a nossa responsabilidade, independente de como chegamos ali. Falta de informação. Então, não podia ter acontecido. Qual é a diferença? Já houveram pessoas barradas na VIP ou qualquer coisa do gênero? Porque todo mundo acha que tem o direito. Não, estou falando da Sônia, tá? A Sônia e a Bárbara estavam lá a trabalho. Mas já tiveram outras situações, porque eu sou conhecida e eu tenho direito, e que gerou o seu bafafá e as revistas cor-de-rosas, etc. A diferença hoje chama redes sociais. O alcance de uma conversa, né? O impacto que a conversa teve para a relevância da história. Então, aqui, o que é relevante? É que a Sônia é uma artista séria, né? Que é uma profissional séria, que já tocou com a gente mais de uma vez e que a gente tem uma relação ótima e houve Mas não um gostou erro de do vídeo. gestão. Hã? Não gostou do tom dela no vídeo?
Eu acho que o tom. E eu falei isso pra ela, tá? Já falou com ela? Falei com ela desde ontem, desde sempre. Sim, e ela disse também que já falou. Eu falei com ela. E o que eu acho é que, se no final ela se. Uma coisa é acontecer alguma coisa porque houve um descuido da equipe, e de várias, porque não é uma pessoa da equipe. Tem algo correu mal no conjunto da obra. Mas no final, ela manda um recado menos delicado para a organização, me obriga a responder. E aí fica tudo chato, só ganha dimensão. Só ganha dimensão. E eu acho que o fato da Sônia também, de vez em quando, contar cenas caricatas de um jeito especial, fez todo mundo entrar. Uns entrando com gozação, outros entrando revoltados, sem ter informação do que estava acontecendo. Né? Então, assim, de novo, acima de tudo, precisa resguardar a Sônia. A Sônia é uma que pode profissional ser convidada para séria. atuar num próximo Claro Rock que in sim, Rio? gente. Não mudou nada na nossa relação com ela. Ela é uma profissional séria, uma grande artista, uma referência nesse país. E a gente adora ter uma relação. Eu conheço, eu fui atrás do telefone dela porque eu tenho o John no telefone direto. Tá tudo certo. O que aconteceu em volta disso... E, de novo, se eu tivesse sabido mais cedo, por exemplo, se a informação tivesse internamente circulado mais cedo, eu já teria ligado para ela. Mas não circulou. Não precisávamos sequer chegar na dimensão daquilo que Roberto, chegou. má publicidade é boa publicidade? Eu não gosto dessa teoria, Não, não. não acho uma publicidade boa, não. Eu acho que a gente tenta construir uma marca de amor, uma relação de amor com cada um. Então você tem que ter a melhor entrega possível. Então não é má publicidade. Hoje é muito difícil, muito complexo você fazer a entrega toda, porque, como a Roberta disse, você tem a rede social, que a leitura maior, aquilo um pouco tirando da política e colocando para a comunicação de modo geral, a leitura está sempre nos extremos, você não tem o centro da questão. E aí fica muito ruim. É sempre você pinça em 500 mil pessoas, você pinça 5 casos, e esses casos são aumentados. Você não, porque não é notícia para a mídia de hoje, não é notícia, está tudo bem. O que dá certo. Tem 100 mil pessoas felizes, já Não, e adorando o são show. 13 Não mil tem. pessoas trabalhando. Você acha que não tem Agora, problemas tem em lógico que 13 você mil? vai ter. Não, eu tive muitos casos complexos de uma equipe enorme que se junta naquele período tudo ali. Tem, claro, um bate-cabeça. Não é brincadeira. Você vê lá no Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas. É uma cidade grande, 1 milhão de pessoas. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. O grande fator de... Porque uma coisa que me perguntam muito no Rio é o seguinte, mas escuta, como é que pode... O Rock in Rio já passou pela bilheteria nesses 40 anos, 12 milhões de pessoas. Como é que pode nunca ter um incidente? Como é que pode isso? Porra, você tem um trabalho de segurança? Não tem não. Nenhuma segurança com 100, 200 mil pessoas vai resolver nada. Nem exército resolve nada aqui. O que resolve é você fazer uma entrega correta, sinalizado, com trânsito bom, com os produtos no preço certo, com o som certo. Algumas coisas falham em alguns momentos, é uma equipe grande que você não perde E o não tem controle. ensaio geral, né? Na realidade do nosso negócio é muito E desafiador. aí cabe você pedir desculpa, mas a construção dessa relação de amor é tudo que eu quero. Eu sou um keeper dessa história no evento. Eu invisto, quer dizer, isso, por exemplo, o parque que o pessoal do Rock in Rio fez agora, que é extraordinário. O que eu vi? Como eu tenho uma visão da coisa da comunicação, eu vi o seguinte: no Brasil, eu estou fazendo um anúncio com essa foto aqui. Estou fazendo um anúncio de página inteira em todos os jornais. Eu nunca fiz. Eu falo, tá ali. Não, eu quero a foto, porque isso é bom para Portugal. É bom para o Rock in Rio e bom para Portugal. É outro evento, virou outro evento. Você vai ver que vai ter mais anunciantes, vai ter cada vez mais gente. Eles vão estar pensando daqui a pouco, eles não pensaram ainda, que vou ter que abrir outro dia, porque não dá. Você vai ver, mudou o padrão, esse local. Agora, criando Não, desafios. eu vou pegar aqui, porque eu tinha este pergunta, é que dá a ideia, Roberta, que tudo está preparado para uma expansão de alguma forma do Rock in Olha, Rio. o que eu quero expandir primeiro? Quero expandir em mais conforto, né, daquilo que, porventura, nessa edição a gente não tivesse sido capaz de entregar. A gente ainda tem muito espaço para utilizar ali dentro do... A gente está usando muito menos espaço do que o parque permite, porque não fazia sentido, a gente não aumentou a capacidade de público. Por que a gente aumentou 30 mil metros quadrados? Agora, 30 mil metros quadrados é suficiente para aquele público? É. Agora, você põe no papel. Como é que as pessoas circulam? Opa, afinal, tem informações novas que a gente vai ter que aprender. Pode crescer até quando? Qual é o Eu não tenho aqui número? intenção de aumentar em termos de
público muito. A gente está vivendo pela primeira vez na história do Rock in Rio Lisboa, em 20 anos, esgotar 3 dias. Isso em Portugal, estamos falando de cada dia desses, são 4 arenas, né, mel arenas. Assim, não é expectável num festival de música, né, que isso aconteça. Então, Roberto fez aqui uma provocação. Mais um dia... Não, primeiro, a gente não está falando sobre isso ainda. Já mais experiências. Então, tem ideias muito giras. A gente já está debatendo algumas ideias muito bacanas para ter uma oferta cultural ainda mais relevante. É o carro voador. O carro voador, ele vai botar Não, querendo eu ou não. O carro voador é engraçado, você O sabe carro que... voador foi o Roberto que disse. Não, você sabe, Pois eu foi. disse... Fui eu que inventei. Não, Pois eu foi. disse e vou fazer, eu vou fazer. Você sabe que é estranho o mundo, rapaz. Eu vivo, desde lá de trás, eu quebro os paradigmas. Quando eu disse vou fazer a maior cidade de rock do mundo, os caras ficam olhando. Eu pensava que quando eu falasse na minha reunião do carro voador lá no Rio, aí os caras ficaram olhando assim como se eu fosse um ET. Eu digo, mas peraí, eu não estou entendendo, o carro voador vai estar. Não, mas como assim? Eu falei, óbvio que vai estar. Ele vai ficar pronto ano que vem. As empresas vão começar a fazer pequenos percursos ano que vem, como um táxi. E eu vou fazer o carro voador lá na área VIP e depois vai virar comum. Claro que é para um cliente VIP porque ele tem 2 lugares. Você vai ter 2 tipos de carro. O carro que você vai sozinho e ele vai no computador. Já entendi tudo disso aí. Já falei com o presidente da Embraer, Também vai veio ter. para Lisboa o carro voador. A gente esse ano tentou trazer, mas ele não estava Mas eu vou- licenciado Para o ainda. ano vem. Já percebi. Não, e eu acho que a sabe? Roberta, por exemplo, eu fico sempre inventando e eles me bloqueando, é natural. Eu invento, porque eles É assim que funciona? funciona. Ela tem o pé na razão e eu viajo. E sempre foi assim. Então, o que eu vejo aqui no parque é o seguinte: primeiro, as pessoas começam a se ambientar com o espaço depois lá no Rio, na cidade do Rock Nova. Hoje cada um já sabe onde vai. O cara entra e já sabe para onde vai. Então, isso é uma coisa. No próximo vai ter isso. A outra coisa, eu sugeri à Roberta fazer grandes guarda-chuvas para o sol. Guarda-chuvas gigantes, coloridos, para você ter mais áreas de sombra. E acho também, isso eu não falei com ela ainda, que você tem que ter mais sinalização, até que as pessoas se acostumem. Tem as sinalizações, mas elas estão mais... Eu acho que o cara, quando entra na coisa, tem que saber, entra ali, para até o pessoal se acostumar. E o negócio da informatização para o cara saber o banheiro que está vazio também é importante. Mas eu acho que as pessoas se acomodam no negócio. O negócio do trânsito é exatamente isso. Vai melhorar porque você não vai permitir mais, porque o governo não vai permitir que os caras largam os carros. Eu vi os carros parados lá também. Vai aproveitar alguma ideia destas, Roberto? Eu não sou 100% obediente, mas, né, como diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muito bem. Última pergunta. O Roberto disse: eu nunca tive um ídolo nas bandas que contratei. Nenhum artista Não, só favorito. Só um. Não, eu tive, por exemplo, se eu tivesse que pensar no Rock 1, é o James Taylor, que eu contratei porque eu quis, não aparecia em pesquisa nenhuma. Eu gosto de country music e gosto dele em particular. Os brasileiros, um monte deles eu gosto. Mas o grande antes nome do da Rock minha in Rio. vida é o Frank Sinatra. Esse é o grande nome da minha vida. Esse foi Até porque está ligado também, de certa forma, ao que tem, aconteceu. Com a não, ele criação tá do ligado, Rock in não. Rio, Ele né? viabilizou o primeiro Rock in Rio. Foi ele que passou credibilidade minha para o mercado americano. Se não fosse ele, eu não teria conseguido. Porque imagina, um brasileiro que os americanos olham de cima para baixo, que vai lá e diz assim, olha, o maior evento de música do mundo é aqui. Eu me lembro uma reunião com um big boss da indústria americana. Ele falou, você é muito arrogante, como é que você diz que... Chega nos Estados Unidos e diz que é o maior... Põe páginas e páginas nos jornais dizendo que é o maior evento do mundo. Eu falei, porque eu sou. E vocês... não é um problema de arrogância, o problema é o seguinte, vocês precisam me dar atenção. Então eu preciso... Você chamei a sua atenção, você leu meus anúncios, viu e tal. Então não é arrogância, eu estou aqui. E olha, vou dizer uma coisa, se tem uma coisa que eu sou orgulhoso, Portugal e o Brasil têm os maiores, melhores eventos de música do mundo. E os americanos têm que engolir isso. Roberta, não sei se vou perguntar se tem um artista favorito, mas posso perguntar se, por exemplo, tem um artista que quer muito trazer nos próximos anos ao Rock in Rio, em Lisboa. Tenho. E em particular, por exemplo, Taylor Swift seria um bom regresso ao Rock in Rio agora em Lisboa?
Seria sempre. Não sei se faz parte da jornada dela, não me parece. Acho que ela está com uma jornada sendo desenhada ali para uma vida mais pessoal, para outros caminhos, né? Mas uma artista que já teve com a gente no Brasil, que foi um show inesquecível e que a gente tentou de tudo para trazer esse ano, até porque ela está aqui na esquina em Londres, foi a Pink. E essa É engraçado, eu ia falar isso. é a Pink. A Pink, quando eu lancei no Há Brasil, anos, viraram há nariz anos que para a mim. gente tenta Pink e a me gente não explodiu. consegue. Eu também, engraçado. Eu também. Eu ia dizer isso. Eu ia falar. O que tem acontecido, se perguntar de quem Roberto é fã, é fácil, Bruno Mars. Mas o que Bruno tem Mars. acontecido é que a gente tem tido. Já é raro o artista que a gente não teve, só que não necessariamente em todos os mercados. Então, Bruno Mars teve em São Paulo, não teve no Rio, teve aqui. Né? A Taylor Swift teve em Vegas. Bruno Mars teve em Las Vegas também. Bruno Mars teve em Las Las Vegas Vegas. também. Taylor Swift teve em Las Vegas. Falando em mulheres, a Rihanna já veio, mas Teve não no- a Portugal. Não, é? Portugal, Não, teve no Portugal. Rio. Lady Gaga nunca esteve. Essa era boa também. No Essa Esse era é do ótima, Brasil, que a essa gente era está sempre ótima. atrás dela no Foi Brasil. uma pena, porque ela ficou doente mesmo. É. Ficou com um problema de fibromialgia grave. E foi uma E não pena. Foi conseguiu uma... ir. Beyoncé, estou aqui a pensar. A gente teve a Beyoncé Beyoncé foi. no Brasil, Brasil. teve. Mas não em Lisboa. Não, Ainda, não, não, mas a Lisboa. gente quer todas. Olha, querer e tentar, a gente tenta eles É todos. uma questão de agenda, a maior parte das Aqui vezes. tem muitas coisas. Primeiro é a agenda, se está em turnê, se não está em turnê. E se está em turnê, se a data do festival encaixa no roteiro. E antes disso, se eles estão em turnê com um show de arena, um show de estádio ou um show de festival, que são estruturas radicalmente diferentes. Então, se você... Não sei se você foi no show da Taylor Swift. Imagina lá como é que põe aquele mundaréu de equipamento dentro do Rock in Rio. Não põe. O palco tem que ser aquele palco. E tem que ter... Ok, cada um traz seus equipamentos, mas tem que se adaptar àquela estrutura. Então, se o artista está exclusivamente num show de turnê, Rolling Stones foi esse caso. Eles nunca tinham feito uma turnê de festivais. Aquele ano fez. Então, venha, meu bem, que a gente quer. Então, a gente quer, mas não depende só da gente. Na maior parte, depende muito do próprio artista. Já fechou algum nome para o próximo ano? Eu sei que não vai anunciar, porque isso tem um timing de, Não, era de bom. marketing. Olha, se tem coisa que eu adoraria era ter essa antecedência toda. Não? Não, ainda não. E última pergunta. E antes disso, a gente tem que agora discutir com a cidade, avaliar tudo pra Certo. gente. Porque eu tô louca para poder dizer que a gente fica para sempre no Parque Tejo. E quando é que isso faz de saber-se? Pronto, estamos trabalhando. Com Carlos Moedas? Não só, hoje a gente tem 2 câmaras municipais, que é Lisboa E e Loures. Loures, 5 juntas de freguesia com quem a gente se relaciona. Uma boa notícia é que não teve nenhum problema de impacto de ruído, super tranquilo, a não ser a buzina do povo na saída. Mas em 25 vai voltar àquele lugar? A gente faz de 2 em 2 anos, então em 26, 26. nos meus sonhos, a gente volta para o Parque Tejo com muitas novidades. Deixa eu te dizer o que eu acho. Aí, Pronto, lá aí vem ele. apenas observador. Eu ia terminar, mas o Roberto... Vocês, quando eu fiz o primeiro Rock in Rio na Barra da Tijuca, não existia Barra da Tijuca. Carregou o mercado. Vocês ali fizeram o ponto. Não é só o Rock in Rio que vai ficar ali para sempre, não. A cidade vai crescer rapidamente para ali, mais rápido do que está sendo. Então, esquece, o Moedas tem mais é que assinar. Não, mas o Moedas é o grande Ele incentivador, gosta, ele que eu acredita, sei ele que disso, eu sei acreditou e disso. ele que convidou. Mas a gente, acho que o nosso compromisso é escutar todos os intervenientes. Eu acho que tem tudo para a gente, de E fato, você sabe que ficar ali. o primeiro lugar que eu fui há 20 anos foi ali. E não podia porque tinha uma coisa de... Era o lixo, era Era parte um química. lixo, tinha um era problema contaminado, químico. Ali. era contaminado. Mas foi ali, eu achava que era do outro lado. Não, eu falei com o cara de Loures, o cara da Lisboa, fomos lá. Olha só, Né? 20 anos depois, nem eu sabia, eu achava que era do outro lado da ponte. Não, foi ali naquele lugar, naquele lugar. Então, gente, Muito obrigado por terem vindo, foi uma boa imagina. conversa. Obrigado, Muito você. obrigada. Obrigado.